Olá, tudo bem com vocês? Como combinado, então, agora vamos para o terceiro vídeo e a nossa também última aula do volume 1 do Positivo, a unidade 3, deslocamentos populacionais na América e na África. Então, vamos entender do que nós vamos tratar nessa última unidade. Nós já falamos um pouco, então, da origem do povo americano, africano, como eles estão distribuídos, como é a qualidade de vida, como é a distribuição dessa população sobre os espaços. Nessa última unidade, então, nós vamos falar sobre a migração contemporânea, ou seja, se nós falamos há pouco de como foi que os africanos se deslocaram para a América e para outras regiões do mundo, hoje nós vamos falar sobre como povos americanos e povos americanos hoje, no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, como eles estão migrando, qual o tipo de migração nesse tempo, por que eles continuam mudando de um lugar para o outro. Na primeira capa do seu positivo, da sua unidade, tem aqui tirinhas de alguns jornais importantes aqui do Brasil, Valor Econômico, Folha de São Paulo, com alguns títulos da matéria. Refugiados dominam balcões de sushi, supermercado dos Estados Unidos, todos falando sobre exatamente o assunto que nós vamos estudar nessa unidade. As pessoas continuam mudando, se deslocando de um lugar para outro. Então, o que nós vamos estudar nessa unidade? Por que os americanos estão fazendo isso? Eles estão se deslocando e para onde eles estão indo? E também os africanos, eles continuam se deslocando para que regiões do mundo e por quê? Vamos lá? É importante você já começar essa unidade entendendo o seguinte: uma característica marcante é que as pessoas se deslocam sempre para as regiões que oferecem melhores oportunidades, ou seja, para onde que eles vão então? Para os países desenvolvidos. E atrás do quê? De emprego, de melhoria de vida, para poder manterem-se e também as suas famílias. E a tabela que você tem na página 42, ela vem aí, o maior número de emigrantes. Vamos fazer uma pausa aqui para lembrar esses dois termos. Migrar é mudar, falei há pouco. Agora, quando você está saindo do seu país de origem para outro lugar, você está fazendo o processo que a gente chama de emigração aqui, Estou no Brasil, estou saindo, então eu estou emigrando, deixando o Brasil para a área externa. Emigrando, eu estou emigrando. Quando eu chego lá no país que eu escolhi para onde eu fui, lá eu me tornarei uma imigrante, tá? Então, são termos diferentes. O emigrar é o ato de sair e o imigrar é o ato de entrar, ok? Então, a pessoa, ela faz os dois processos. Quando ela está saindo, ela está emigrando. Quando ela chega lá no outro país, ou ela chega aqui, ela está imigrando. Quem são os maiores, imigrantes? De que país está saindo, a maior quantidade de pessoas atualmente? Quem tem liderado esse ranking é a Síria. A Síria é um país da Ásia, e ela já está há 8 anos em guerra. Por isso que ela tem esse número aqui, de 6.860.000 emigrantes, pessoas que já saíram da Síria nesses últimos 8 anos. Depois o Sudão do Sul, também é um país africano que viveu durante muito tempo guerra civil, ou seja, interna dentro dele. Alguns países africanos e vamos pegar aqui, Eritreia na África, Namíbia na África, Ruanda, Botsuana, Sudão. Falei há pouco, as pessoas saem de regiões pobres, onde não há oportunidade, para as regiões mais ricas. Então, para onde eles vão? Para os países desenvolvidos. Quais são os países, alvo desses emigrantes? Eles tornam-se imigrantes onde? O país que lidera o ranking do que mais recebe número de imigrantes é os Estados Unidos, seguido pela Alemanha, Rússia, Arábia Saudita, Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, o Canadá, a França, a Austrália e a Espanha. Todos países desenvolvidos, tá? E que oferecem oportunidade de trabalho, de melhoria de vida e de renda. Só que é o seguinte, nós temos que ver que nem todos os imigrantes, eles têm qualificação profissional. Eles vão na esperança de que vão conseguir um trabalho e que vão melhorar de vida, mas
muitas vezes, né, ficam frustrados porque chegam nesses países sem qualificação, sem, às vezes, autorização legal do governo, vão ficar, né, clandestinamente naquele país, não vão poder usufruir dos benefícios que o governo daquele país oferece porque ele não é legal ali, e vão se tornar muitas vezes, né, pessoas que vão morar na rua, indigentes, né, vão ter que mendigar, são vistos como, às vezes, terroristas, como pessoas que ameaçam a paz, a segurança. A vida do imigrante não é nada fácil, principalmente nessa condição. Mas por quê? Por que as pessoas, então, continuam ainda saindo do seu país? Porque elas ouvem, hoje pela internet, que é o principal meio de comunicação que espalha as notícias em tempo real para o mundo todo, a presença de uma empresa, a presença, né, de atividades econômicas que tem gerado emprego, e ela fica, né, alimentada nesse desejo de que lá ele vai conseguir trabalho, de que lá ele vai poder melhorar de vida. Então, a comunicação através da internet acelerou nos últimos tempos, né, essa migração pelo mundo afora. O fluxo de emigrantes, então, cresce muito das regiões mais pobres para as regiões mais ricas, entenderam? A Síria, né, como é o país que a gente viu há pouco, que é de onde sai o maior número de emigrantes, vive um fenômeno que a gente chama de diáspora, que é a saída em grande número de uma população civil, gente comum, né, que geralmente acontece a diáspora por causa da perseguição política ou por questões, como a gente falou, de conflito, né, de guerra mesmo, que é o caso da Síria, tá? E eu vou ter 3 tipos de imigrantes. Dá uma olhadinha aqui, ó. O ato de mudar de um lugar para o outro, a migração, ela produz 3 tipos. Aquele que sai e torna-se um refugiado, que é o caso da Síria. O refugiado é aquele que saiu forçadamente da sua terra porque está correndo risco de vida, né? Ou porque também podia ser uma situação de catástrofe natural, como terremoto, furacão, né? Vulcão. Tem aqueles que são os deslocados. Isso acontece dentro do próprio país. Teve um terremoto, teve alguma catástrofe, teve uma barragem que rompeu, e a pessoa foi obrigada a sair rapidamente daquele lugar e desloca de um lugar para outro. Está mudando, mas é internamente dentro do país. E tem aqueles que são os requerentes de asilo, né, político, que é aquela pessoa, aquele grupo que por questões políticas ou religiosas, dentro do seu próprio país, está correndo risco de morrer. Então ele pede asilo a um outro país para que aquele país possa aceitá-lo legalmente e assim ele preserve a sua vida. Então eu tenho um número gigantesco de migrantes pelo mundo nessas 3 condições. Refugiados, aqueles que pedem asilo e aqueles que estão deslocados. Veja, marca com seu marca-texto aí, ó. Alguns migrantes, né, são deslocados forçadamente, como é o caso da Síria, né, que saem do seu país de origem ou saem das suas casas e vão, né, tornar-se imigrante em outra região. Esse número de refugiados hoje, ele chega a 22 milhões de pessoas, principalmente da Europa Oriental, né, para a Europa Ocidental, que inclui também alguns países, né, da Ásia, e esse número chega a 22 milhões. E temos 40 milhões de pessoas que mudam por outros motivos. Vai à procura de trabalho, vai estudar, vai tentar uma vida melhor, né? Esse número chega a 40 milhões, que é aquele mais comum, né? O tipo de migrante mais comum que sai, né, no sonho de encontrar uma vida melhor, tá? Se você der uma olhadinha aqui nesse gráfico, você vai ver os deslocamentos forçados, ou seja, gente que foi obrigada a sair entre o ano de 1997 e 2016, né? Refugiados que fizeram pedido de asilo, representa esses aqui, ó, em verde. Um número que teve momentos de maior pedido, outros menor, e aqui atualmente, né, os sírios principalmente, né, que eles pedem aos governos dos países para onde eles estão indo, que esses governos os recebam, porque eles estão correndo risco de vida. Eu vou ter sírios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, em várias regiões da Europa. Deslocado interno é aquilo que eu falei, ou uma guerra civil, ou uma catástrofe natural, e isso aqui é a proporção. Em média, você vê que eu tenho em milhões de pessoas, né, um número muito grande que estão, então, mudando de um lugar para outro. Na mesma página, você tem aqui o conceito.
o que é refugiado, o que é um deslocado interno, o requerente de asilo e o asilo político. Aí você fala, ó, refugiado é aquele que foge do país. Pode ser por causa da violência, da miséria, do racismo, de guerra. O deslocado interno fica dentro, né? Eles são os que fogem também por causa da violência, da miséria, do racismo, do preconceito, mas eles permanecem dentro do país. O deslocado, ele fica dentro do país. O motivo dele sair é o mesmo do refugiado, só que ele não sai para outro país, ele fica dentro. O requerente de asilo, né, que eu falei agora, eles vão fazer pedido legal através da ONU, ele vai entrar legalmente, ele vai esperar o governo mandar uma resposta e aí ele vai, porque ele vai ter também uma proteção, uma segurança, tá? Também o requerente de asilo político é a mesma coisa, ó, ele vai ter a permissão do governo para poder mudar-se para aquele país. Vamos dar uma olhadinha agora então, atualmente, os migrantes americanos, os que estão se mudando aqui da América, vão para onde e por quê? Tá? Vamos olhar esse mapa aqui com atenção. Esse mapa aqui é bem interessante. Dá uma olhadinha aqui para você ver. Deslocamentos forçados em 2016 dentro da América, tá? Você tá vendo aqui que o círculo, quanto maior o círculo representa, ó, o círculo que a gente tem em maior tamanho, ele representa mais de 6 milhões de pessoas. Depois esse daqui é em torno de 1 milhão a 6 milhões, aqui 400 mil até 1 milhão, e um número menor é menos de 200 mil pessoas. Então, deslocados forçados, que foi obrigado a sair de lá. Vamos pegar o maior, que é a Colômbia. Por que aqui é um deslocamento forçado? A Colômbia, ela é um país aqui da América Latina que tem um governo que vive em confronto, tá, com uma milícia que é chamada FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC, então, ela acaba que tendo uma influência no governo, uma ditadura, uma população que vive subjugada ao medo, sabe? É o tráfico aqui, é o comércio das drogas que reina aqui. O governo parece que está governo e essa milícia está muito ligado, porque o governo acaba tendo que ceder algumas pressões ali. Então, isso faz com que exista um grande número de pessoas, de bolivianos, que forçadamente querem sair do seu país. Muitos vêm para São Paulo. Isso é um fato. Agora você vê que um outro grande número aqui que a gente tem é nos Estados Unidos, e a cor amarela representa os imigrantes que chegaram aqui e que pedem ao governo, né, autorização. Eles requerem do governo um asilo. Por quê? A justificativa que eles usam é de que estavam correndo risco de vida, como os bolivianos, ou de morrendo de fome. Fica esperando que o governo entram, né, de certa forma legalmente, e fica requerendo, esperando do governo um asilo. Não é como o requerente de asilo político, que ele só vai quando ele já tem autorização. Eu voltei aqui também os refugiados em condições diversas, que é esse aqui, ó. Gente que foi para trabalhar, gente que foi porque estava em situação de miséria, por diversos motivos. Mas você percebe que a maioria vai porque vai com a justificativa de que vai conseguir a autorização do governo. Isso pode acontecer que eles consigam ou não. O Canadá tem um número menor também, né? Principalmente, a gente vai por diversos motivos. A cor é vermelha, é por motivos diversos. E uma parte pede autorização do governo. No Brasil, você vê que nós temos um número bem pequeno. O número de imigrantes que vem para cá é bem pequenininho. A pergunta que eu faço, por que menos imigrantes estão no Brasil? Isso mesmo, porque o Brasil não é um país desenvolvido, que tenha tantas oportunidades, né? Mesmo que entrem, mas quem vem para o Brasil? Os haitianos, que sofreram terremoto aqui, os bolivianos, por questão da perseguição das milícias aqui, né? Eu tenho os venezuelanos atualmente, porque está na fronteira aqui, né, com o Brasil, aí fica mais fácil vir para o Brasil. No geral, vem menos. O governo brasileiro, desde 2017, tem dado permissão para qualquer imigrante que quer vir para cá. A nossa política de imigração é uma política humanitária, aceita as pessoas que estão correndo risco, né, de vida ou que estão fugindo da miséria, da fome. O governo aceita sem restrição. O governo americano tem uma forte política restritiva. Tanto é que ele já construiu parte aqui do muro da fronteira com o México
para impedir o fluxo desses imigrantes, e o desejo dele é completar a construção desse muro. Por quê? Porque aqui, pela fronteira Estados Unidos e México, é por onde entram a maior parte de imigrantes da América. E essa porção aqui da América Central, que você pega Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, são países pobres, com pouco desenvolvimento econômico. Grande parte, tá, da população desses países migrou-se para os Estados Unidos. De lá, eles enviam dinheiro, né, renda, divisas, como a gente chama, para alimentar, para sustentar os familiares que deixaram. Então, veja, grande parte do dinheiro que circula em algumas cidades, alguns países da América Central, é dinheiro que vem dos Estados Unidos, porque há uma grande quantidade de imigrantes, salvadorenhos, panamenhos, né, de várias regiões aqui. Sem contar que essas ilhas aqui estão bem pertinho aqui da Flórida, é uma tentativa diária de chegar aqui via Oceano Atlântico. Muita gente morre porque a situação dessa viagem aí não é tão fácil, né? O que nós percebemos é o seguinte: a população dos Estados Unidos tem duas posições em relação à presença desses imigrantes. Alguns acham que eles são importantes porque a mão de obra deles, principalmente no que é serviço braçal, é importante para a economia do país. Outra parte da população acha que eles acabam sendo as pessoas que tomam o emprego deles, porque na hora de concorrer tem tanto imigrante que vai trabalhar por um salário menor que acaba roubando o emprego desses aqui. Então, há uma parte, né, que vê com bons olhos a presença deles e a outra parte que não gosta da presença deles. Fato é que, então, a gente tem esse fluxo maior para a América, os haitianos muito para o Brasil, os bolivianos também, e a maior parte que saem desses países saem por essas questões. Questão política, questão humanitária, né, por questões diversas, tá? Vamos ver a questão da imigração, então, na África. A África está na página 47. Vamos lá comigo. Os países africanos, como a gente já falou, são países também que vivem, né, um crescimento econômico, mas que não é igual em toda região. Você tem a África do Sul que está crescendo, você tem algumas regiões aqui da África Ocidental, mas aqui a África Oriental e a África Subsaariana, que é onde você está vendo esses círculos maiores, é a região, né, mais pobre. Por isso que você vê aqui, ó, deslocamentos forçados. Esses círculos maiores representam que daqui a maioria tem saído para uma outra região do mundo forçadamente, né, porque tá morrendo de fome, tá passando perseguição, tá com problemas, né, por diversos motivos de verdade, porque não tem como permanecerem ali. Então, eles saem, eles são refugiados, obviamente, e a região que eles mais tentam alcançar é aqui, ó, Europa. Por quê? Porque eles vêm aqui pelo continente, chegam nas regiões de fronteira aqui, e aqui há muita gente que faz desse transporte aqui um comércio. Embarcações que ficam aqui e tomam muito dinheiro desse povo, né? Cobra caro as viagens para deslocarem-se da África para a Europa. O Mediterrâneo, aqui o mar Mediterrâneo, parece, né, uma faixa estreita de água, mas quando você vai imaginar isso no espaço real, né, é muito longe. E as embarcações que fazem essas travessias, na maioria das vezes, não tem condição de carregar tanta gente como eles carregam. Imagina uma embarcação que era para carregar 30 tripulantes, tem 100. Era para carregar 10, tem 50. O que é comum? Muito acidente, muito naufrágio. Por isso que a marinha, tanto da Itália, né, da França, de Portugal, transita aqui embarcações da marinha para salvar, para resguardar, né, a vida dessas pessoas. Essas tripulações que acabam naufragando, né, enrolei a língua, e que, dependendo da época do ano, tá muito frio, cai numa água gelada, eles podem morrer, congelados. Então, aqui existe até uma embarcação brasileira de ajuda humanitária que fica transitando aqui também para poder salvar as pessoas que ficam perdidas aqui. Imagina pessoas em botes infláveis. Acontece isso. Bote inflável tentando sair de uma região aqui para uma ilha, né, mais próxima,
e por causa da condição do mar se perdem, fica à deriva. Se não são essas embarcações da marinha, né, de diversos países, eles morrem ali, tá? Para onde mais além da Europa? Para os Estados Unidos também. Como é que os povos africanos fazem? Geralmente eles saem de alguma dessas regiões aqui do litoral da África Ocidental, vêm para o Brasil, do Brasil vai por terra, passando lá pela América Central, até alcançar também a fronteira México e Estados Unidos. No geral, é esse deslocamento que faz também o povo africano. Óbvio, né, que eles tentam também aqui, ó, pelo Egito, passar para a região do Oriente Médio, mas o fluxo maior é Europa, depois Estados Unidos e a parte aqui da Ásia, né, do Oriente Médio, tá? Então esse fluxo aqui é bem grande. Vale a pena você também ver o seguinte, ó, o destino aqui, ó. Destino de imigrantes da África subsaariana. Para onde vai essa população? Lá, ó, União Europeia, Noruega, Suíça, Estados Unidos e outros países, tá? E como vivem esse povo lá na África que está tentando sair, né, dos seus países? A condição de vida deles não é boa. Se você der uma olhada aqui, a maior parte vive em favela, né? Em 1990, lá para você ver, 70% da população da África subsaariana vivia em favela. Entendem por que eles querem mudar? Agora, o último dado aqui de 2014 já tinha diminuído, ó, de 70%, já era pouco mais, uns 13%. Então, significa o quê? Ou desculpa, né? Eu estou lendo aqui do norte da África. De 70% da África subsaariana, aqui, ó, diminuiu um pouquinho, mas ainda continua o quê? Uns 55%. Mais da metade da população daqueles países, ó, Congo, República Democrática do Congo, aquela região ali, eles vivem em favela. Isso denota o quê? Péssima condição de vida, falta de infraestrutura básica, que é água, rede de esgoto, tá? Hospital, escola, moradia, transporte, falta tudo isso. Aqueles países do norte da África, o norte da África, eles também têm, né? Mas só que bem menor, ó. Na década de 90, a população que vivia em favela era pouco mais de 35%. Hoje, já tem o quê? Em torno de 13%. Por que essa diferença da África subsaariana com a África do Norte? Por causa das atividades econômicas. Os países da África subsaariana vivem ainda das atividades primárias, extrativismo, tá? Agricultura, pecuária. Já a África do Norte, o norte da África, são países onde nós vamos encontrar muita riqueza mineral, petróleo, principalmente o petróleo, que é a principal atividade, nem outros minerais, mas o petróleo principalmente. Então gera emprego, melhora a renda e a população tem, né, em comparação, uma qualidade de vida menor. No geral, se você olhar aqui a África, a população se concentra também em áreas litorâneas, o que é muito comum também na América, né? Você tem aqui, ó, a África dominada pelo deserto, que você não encontra, né? Você não vê a concentração populacional, porque aqui é deserto e aqui também. E essa região aqui do chifre da África também temos deserto. Então, onde tem vazios populacionais é por causa do deserto. Aqui você está vendo linha do Equador, a área mais quente e úmida, você tem aqui floresta. Então, aqui também tem um vazio por causa da floresta. E aqui você está vendo, ó, na região da África Ocidental, uma grande concentração aqui, a margem aqui do Mediterrâneo, o Egito, né, que é a Cairo, a capital do Egito, é uma das cidades mais antigas da humanidade, né? Então, cidade não é um fenômeno atual, cidade sempre existiu. Algumas cidades como Cairo é muito mais antiga do que as cidades que nós temos aqui na América. Um outro olhar que você precisa ver é isso aqui, ó, o Sudão do Sul, que é aquele país que eu mostrei lá que se dividiu por guerra, né? Para poder resolver os conflitos, a ONU teve que intervir e foi dividido. O país que era só Sudão, passou Sudão e Sudão do Sul. O Sudão do Sul, olha para você ver, refugiados deslocados internos em 2016, olha a quantidade, 1.853.900, né, pessoas saíram do Sudão. O que isso denota? 1 milhão de pessoas. Condição de vida naquele país ainda não é boa. Por que motivos eles saem? Desde perseguição política, religiosa, falta de trabalho, miséria, fome. Tudo isso leva, né, a eles saírem para, aqui, ó, deslocou-se para os países vizinhos.
E onde vão viver? Porque, ó, o Sudão, que recebeu 297 mil pessoas, ou a República Democrática do Congo, que recebeu 66 mil, o que vai fazer? Não tem casa para tanta gente, não tem moradia. Vão, no início, morar em campos de refugiados. Campos que eram para ficar alguns meses, se tornam campos já... Temos regiões aí que tem campos de refugiado de mais de 10 anos. Você imaginou o que é uma população ficar por mais de 10 anos vivendo em campos de refugiados? Então, a situação é muito, mas é muito difícil, né? E aqui também você tem, mostrando aquilo que eu falei há pouco, ó, o fluxo internacional. Né, mostrando aí, ó, de onde sai para onde vai. Fluxo internacional de migrantes internacionais em 2017. Esse gráfico aí mostra de onde sai para onde vai, e as cores em maior largura representam o que recebe mais. Ó, a Europa recebe 7 milhões de refugiados. Atualmente ela é o continente que tem recebido o maior número, né? Na Europa, ou melhor, a Ásia, a Europa, né, ela recebe muito mais do que a Ásia, naquela proporção. A América do Norte, ó, os Estados Unidos recebem 8 milhões. Os dois juntos são os que recebem, né, uma grande quantidade, ó, que saem daqui da África. E aqui, no total, são 41 milhões de refugiados que chegam. Então, é muita gente mesmo. Como combinado, façam as atividades no final da unidade e depois, né, marquem um dia, um horário para fazerem o CA, que será visto. Até a próxima aula. Beijo, fique com Deus.